Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz a todos vocês que estão aí agora, ao vivo do outro lado, quer esteja aqui no Brasil, quer esteja no outro lugar da terra, onde estiver o Espírito Santo habitando, tem pessoas sendo tocadas por Deus, amém? Então glória a Deus, ovelhas. Eu quero dar um graça e paz para o meu amigo Salvador. Fiz um amigo aí, um abençoado, um homem de Deus. E glória a Deus pela tua vida e a vida de todos vocês. Então esse abençoado Salvador que está aí nos ouvindo neste momento, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela vida da Gabi, a abençoada Bruna. Isso, elas estão me escutando agora também ao vivo. E todos vocês, eu lembrei delas agora, mas todos vocês que estão aí online, algumas ovelhas aqui no ministério. E vamos declarar, né, abençoado, que em breve essas portas vão se abrir. Em breve nós podemos receber todas as ovelhas aqui. Nós temos saudade de todos vocês. Amém? Vou fazer uma ministração breve da palavra sobre a tua vida, para que nós possamos, daqui a alguns minutos, receber o apostolado através do apóstolo Marcos Gomes. Marcel, glória a Deus pela tua vida, que está enfeitando aí. Muito bom. Glória a Deus. Amém? Ô, glória! Graça e paz, amém? Abram suas Bíblias. Eu vou ler lá em Efésios, mas eu quero que antes de ler... Não, perdão, vou ler lá em Romanos, mas antes eu quero ler 2 versículos em 1 Timóteo 1:5 a respeito do assunto que eu vou falar com vocês. Eu vou ler em Romanos, mas eu quero dar uma introdução em 1 Timóteo 1:5 e 6. Amém? Graça e paz, abençoados, todo o povo que está na face da terra, no Brasil, em todo o Brasil, você que está nos assistindo aí, receba anjos ministrando sobre a tua vida. Janaíra, abençoada, mulher cheia do Espírito Santo. Oh, glória! Eu me alegro muito na alegria de ver a Janaíra cheia do Espírito Santo. Olha, que todos vocês tivessem assim essa manifestação de poder, a liberdade do Espírito Santo, de você cantar, dançar, falar em línguas na presença de Deus. Amém? 1 Timóteo 1:5 está escrito assim: ora, o intuito deste mandamento é o amor, que procede de um coração puro. O intuito deste mandamento é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Amém, ovelhas? Alguns se desviaram destas coisas e se entregaram a discursos vãos. Não é o nosso caso, não é o seu caso. Eu quero declarar que sobre a tua vida está o amor de Deus, sobre a tua vida, abençoado, como está escrito, que nós não podemos deixar este mandamento, nós não podemos proceder que não seja com um coração puro diante de Deus, diante do nosso próximo, amando, respeitando a todas as ovelhas de Deus e aquelas que não têm ainda o pleno conhecimento igual você tem. Amém? Não podemos fazer separação de ovelhas. Abençoados, nós já estamos vivendo um tempo, como Paulo disse, que o amor de muitos iriam se esfriar. Isso é muito triste, abençoado, saber que na igreja de Cristo, dentro da igreja de Cristo, o amor das pessoas se esfriariam. Isso não é bom, isso não é legal, isso não é saudável. Isso para nós é muito triste saber que, em vez das pessoas amarem, ter o amor, não, ao contrário, o amor se esfria. Que não seja o seu caso, que não seja o meu caso, que nós não possamos andar por vista, que nós não possamos olhar as pessoas com diferenças, mas que você ame a Deus sobre todas as coisas. Amém, abençoados? Como eu já disse, venho dizendo, suportando uns aos outros, mesmo que alguns estejam ainda sob a jurisdição da lei.
Mesmo que alguns ainda estejam sobre a lei, são ovelhas em Cristo Jesus, são seres humanos, são pessoas que têm sentimentos, são pessoas que têm o Espírito Santo, são pessoas que são iguaizinhas a você. Têm o Espírito Santo, são abençoados, são os filhos de Deus, são salvas. Só tem uma diferença, abençoado, que ainda não lhe foi dado o entendimento. E não é por isso que você tem que tratá-las como quaisquer pessoas, fazer diferença dessas ovelhas, não amar, não ter o carinho, não ter a devoção de querer ensinar com paciência. A graça de Deus não se ensina debochando das pessoas, principalmente das pessoas que não têm o pleno conhecimento. Você dá graças a Deus que Deus lhe alcançou, que Deus abriu os olhos do seu entendimento, te dá a sabedoria para compreender as coisas de Deus, mas não é por causa disso que você tem, abençoado, você que está me ouvindo agora, fazer acepção, fazer diferença das ovelhas. Onde está o amor de Deus na sua vida? Onde está o amor para suportar uns aos outros? Você me entende? Você me compreende? Que o amor de Deus não é algo para só ter em nós e não praticar este amor. Muito me escandalizo em ver pessoas que se dizem conhecer a graça de Deus. Muito me escandalizo em ver pessoas que se dizem ser sábios, não suportar os mais velhos, não suportar as pessoas, não suportar os crentes das igrejas da lei. É isso mesmo, abençoado. Você acha que se Jesus estivesse aqui hoje, ele estaria debochando das pessoas? Ele estaria fazendo pouco caso das pessoas? Porque aquele não entendeu a graça ainda? Porque aquele ainda ora em línguas? Qual o problema? Qual a dificuldade de você entender que Deus deu dons aos homens? Qual a dificuldade, meu irmão? Qual a dificuldade de você entender que todos nós somos um em Cristo Jesus? Se aquele abençoado ora em línguas, se aquele abençoado não ora em línguas, se aquele abençoado entende a graça, se aquele abençoado não entende a graça ainda, você está sendo muito nécio, muito tolo. Sabe por quê? Porque você era aquela pessoa antes. A pessoa que hoje não entende a graça de Deus e você está tirando sarro, você está zombando dessa pessoa, você está aí, sabe, fazendo piadinha das pessoas. Você era igualzinha a ela antes. Subia no monte, orava de joelho, como eles estão condenando, fazia campanha, fazia quantas campanhas correntes, quantos envelopes as pessoas levam para receber a bênção de Deus, quando hoje nós já sabemos que somos abençoados em Cristo Jesus, que não necessitamos mais disso. Mas não é por causa disso, abençoado, que nós temos que fazer com que os nossos irmãos sejam pessoas para serem motivos de chocarrice, de tirar sarro das pessoas, ficar, sabe, colocando as pessoas de lado. Não é assim que Deus quer que nós vivamos. Onde está o amor? O amor seja não fingido, o amor seja verdadeiro. Se o amor de Deus está dentro de vocês, vocês devem compartilhar esse amor com o próximo. Sendo ministros da palavra de Deus, sendo pessoas que ministram a graça de Deus, mas com amor, com sinceridade, com verdade, com honestidade. Sabe, que as pessoas possam ouvir a sua voz e crer, porque você está lendo a Bíblia, você está lendo a palavra de Deus. Então, quando se lê o que está escrito, tem que se ler com reverência e com santo temor. Eu estou vendo hoje quantos pregadores estão aí pregando, dando gargalhada, tirando sarro. Você viu lá naquela igreja lá? O irmão fica lá naquele tal de reteté, que pula, que dança. Abençoado, calma, abençoado. Não é assim que nós, os filhos de Deus, as ovelhas de Deus, os pastores, aqueles que foram separados por Deus para levar a graça de Deus, que deve falar com o próximo. Amém? Você tem que ter sabedoria, entendimento, conhecimento e revelação. Depois que você tiver tudo isso, você tem que ter, sobre todas essas 4 coisas que eu disse, o amor. E o amor não
fingido. Porque Paulo disse que o amor de alguns já está esfriando. E está se passando um amor fingido. Que isso não é bom. Amém, abençoados? Mas olha, Timóteo disse, e eu vou já voltar para Romanos. Ora, o intuito deste mandamento é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Alguns desviaram destas coisas e se entregaram aos discursos vãos, a discursos vãos. Vamos lá, um pequeno e breve estudo. Abram sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12, versículo 9. Eu vou esperar você pegar a sua Bíblia, você que está aí na sua casa, você que está na varanda da sua casa, no seu quarto, na sala, na cozinha. Já colocou o papagaio para dormir, o cachorro para dormir, já colocou o neném para dormir e está aí agora prestando atenção na palavra. E se seu marido não está perto de você, fala para ele, amor, agora eu vou ouvir a palavra. Ou então você vai falar para sua esposa, você não quer ouvir junto comigo? Eu vou ouvir, porque eu preciso receber a palavra de Deus. Amém? E vocês que estão aqui no ministério também. Sabe o que Paulo falou aos romanos, e eu digo a vocês hoje aqui? Andreenses, paulistanos, baianos, alagoanos, nordestinos, aqueles que estão fora do Brasil, todos vocês, ovelhas em Cristo Jesus, todos os filhos de Deus, Paulo está dizendo assim no verso 9, Romanos 12, versículo 9, o amor seja não fingido. Diga, ovelhas, vocês que estão aqui na igreja, diga, o amor seja não fingido. Amém? Se você tiver esse amor não fingido, o amor não vai esfriar dentro de você, porque é um amor verdadeiro. Amém, Jaque? Vai amar o seu namorado aí até casar, até ter os filhos, suportando um ao outro, com amor não fingido. Aonde tem um fingimento, não é um amor verdadeiro. E esse amor logo se esfria e se acaba. Aí você vê que o amor não provém de Deus, provém de uma carne, de uma coisa natural, carnal. Mas Paulo disse, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente. Está vendo, ensinadores da palavra de Deus? Está vendo, pastores? Está vendo, obreiros? Está vendo pessoas que estão aí dispostas a ouvir esta palavra agora para o seu coração, para o seu entendimento? Você que está aí agora ensinando a palavra de Deus, Paulo está nos ensinando, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Paulo não disse que nós devemos fazer acepção das pessoas e principalmente daqueles que estão na lei. Porque você está se esquecendo, você mulher, você homem, mais os homens. Tem muitos homens hoje aí que estão anunciando a palavra de Deus, com zombaria, tirando sarro, fazendo palhaçada com a palavra de Deus. Achando que você pregar a palavra hoje, fazer uma live, é um circo, uma palhaçada. Não honrando o Criador, não tendo temor com o que ele está lendo. Como que alguém vai crer no que você está falando com um ar de zombaria? Não é assim que Deus nos ensina. Primeiramente que nós temos que ter temor, e santo temor e reverência às palavras de Deus. O que está escrito. Então Paulo disse que nós temos que amar uns aos outros cordialmente, com amor não fingido. Quando você for ensinar o seu próximo, tem amor. Ontem, abençoado, eu fiquei mais de 2 horas no salão, tinha já terminado o que eu fui fazer, aí as meninas, a Gabi e a Bruna, mas começaram a falar, fluiu naturalmente, abençoado, falando da palavra, falando de Deus, e ali eu comecei a dar um pouquinho da graça de Deus a elas. Elas estão me ouvindo agora. A palavra de Deus tem que ser dada com amor. Amém, abençoados? A palavra de Deus. Você lembra que o apóstolo ensinou esses dias? Primeiro o amor, depois a doutrina. Primeiro o amor,
Aí a pessoa vai se interessar pelo aquilo que você está falando com tanto amor, com tanto zelo, sabe, abençoado? Com tanto gosto, sabe? É um gosto, é um prazer em falar para as pessoas que aquilo ali flui dentro de você com tanto gozo. E nós falamos de tantos milagres de Deus ontem. Foi uma coisa tão gostosa e depois Deus me levou a falar um pouquinho o que é a lei e o que é a graça. Mas antes de entrar no assunto graça e lei, nós estávamos falando dos milagres de Deus. Amém? Então Paulo disse, não sejais vagarosos, primeiro ele falou, né? Sobre o preferindo uns aos outros com amor, né? Uns aos outros. E aí ele disse no verso 11, não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Nós servimos a Deus, e quando nós servimos a Deus, logo nós servimos ao nosso próximo. Porque servir a Deus nada mais é também, quero que você me entenda, a obra de Deus. E como que se faz a obra de Deus hoje? Anunciando a graça de Deus. Anunciando o que Deus já fez na cruz por nós, por você. Então, nós chegamos até as pessoas com amor, com esse amor não fingido, declarando, orando, suportando, amando, dando a Ele honra. Não achando que você é mais que alguém. Teve um episódio essa semana, e eu fico muito chateada com isso. Vejo que tem pessoas que ainda têm que crescer muito. Tem que crescer muito, amadurecer muito, e ter muito respeito com as outras pessoas. Se eu não penso da mesma forma que você tem que me respeitar, meu irmão. Você tem que me respeitar, porque eu te respeito. O pastor José Heitor, um homem já de mais de 60 anos, estou dizendo 60 anos, deve ter mais, deve ter já uns 60, se não estiver chegando já quase 70 anos, o pastor José Heitor. Colocou um negócio no Facebook dele lá, aí uma pessoa e outras pessoas, porque assim, quando uma pessoa fala, aparece um monte de Alexandre, latoeiros, paloleiros, que ficam ali, sabe, abençoado, falando um monte de coisa, insinuando as outras pessoas a brigar, a contender. Feio isso, né, irmão? Respeite o seu irmão. E aí, nesse meio da confusão, o pastor José Heitor colocou a respeito do dízimo. E qual o problema, abençoado? Se você não crê, amém, ovelha, segue a sua vida. Ninguém é obrigado a crer como você acha que tem que ser. Por isso, as ramificações, né, Davis? Por isso, as ramificações. Que nós estamos sendo ensinados agora. Então, o pastor José Heitor, irmão Cido, já mais ou menos da sua idade ou mais, colocou lá. Aí, alguns começaram a atacar o irmão José Heitor. E eu lendo aquilo ali. Aí o José Heitor falou assim, olha, eu tenho há 20 anos, eu sou pastor há 20 anos em graça, conheço a graça há 20 anos. Aí esse rapaz que está ministrando a graça, abençoado, zombou, satirizou, fez, assim, olha, muita falta de educação, primeiramente com um homem de Deus, pela idade dele, não suportou o irmão. Aí eu te pergunto, que graça é essa que você tem aprendido? Com quem você tem aprendido essa graça de não suportar o próximo? Aonde está escrito isso que você tem que debochar do seu irmão, faltar com educação com seus irmãos, porque ele não pensa igual você pensa? Eu nunca li Paulo, é o nosso apóstolo, tá? É o seu apóstolo, Eu nunca li Paulo zombando dos dons de Deus, zombando das pessoas que têm os dons de Deus dentro dela e das pessoas que dão a Deus as suas ofertas, seus dízimos. Qual o problema, abençoado? Ele está fazendo mal para você? Ele está te prejudicando em alguma coisa? Não. Você não precisaria estar ouvindo isso agora de mim. Se você fosse uma pessoa educada e se colocasse no seu lugar. É uma correção, sim, porque o amor não pode ser fingido. O amor tem que ser um amor tolerante. O amor tem que ser benigno. O amor tem que ser paciente. O amor não pode ser assim, abençoado. Olhe para Cristo.
Olhe para Paulo, vê se Paulo, se ele estivesse aqui hoje, estaria agindo desta forma. Mas pessoas estão indo além, estão tornando as pessoas dessa forma aí. Sabe, sem amor, sem feição, não tendo uma coisa principal que é o temor da palavra de Deus. Para ensinar a palavra de Deus, meu irmão, você tem que ter muito conhecimento e muita reverência e santo temor quando você abrir sua boca para falar da palavra de Deus. Amém, igreja? Então, olha, ele falou, não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, partilhar com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Daqui a pouco, se continuar nessa toada que estão indo aí, porque alguns que seguiram José Luiz, eles xingavam aqueles que não tinham o mesmo modo de pensar que ele. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? De repente você até foi de lá. Nós temos muitas ovelhas que foram para lá. Aí, abençoado, quando nós entrávamos no Facebook ou encontrava as pessoas, por nós não pensarmos igual o José Luiz pensava, isso muito depois que ele saiu da visão 100% da graça, que ele começou a dizer ser Jesus, que ele começou a dizer ser Deus, né, o próprio Deus. E as pessoas que encontravam a nós, as pessoas que falavam com a gente, se nós não tínhamos o mesmo modo de pensar e de falar, igual eles, as pessoas falavam palavrões para nós. Xingava de filho da, sabe? Mandava para aquele lugar. E hoje está acontecendo com alguns pregadores aí. Que feio, né? Onde está o amor na tua vida, pregador? Onde está o amor na tua vida, abençoado? Onde está? Ou esse amor é só para sua esposa? Ou esse amor é só para aquele que está do teu lado? Então, para aquele que está longe de você, aquele que você não conhece, você não tem respeito. Não é assim que Paulo nos ensina, não, hein? É um alerta para você, hein? Fica atento aí. Porque Paulo disse, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, partilhar com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai. Ele ainda disse de novo, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nesse tempo que nós estamos vivendo, André, quantas pessoas chorando. Quantas pessoas desesperadamente, abençoado. Desesperadamente. Ontem, ouvindo um abençoado, a mãe dela, a pastora Kelly, né, pastor? Pastora Kelly, o nome dela, né? Pastora Kelly, a mãe dela está internada, ouvindo um vídeo dela, ela pedindo oração pela mãe, sabe? Pessoas estão desesperadas. E não é só por causa desse momento agora, porque sempre houve enfermos na terra. Posso ouvir um amém? Sempre houve enfermos na terra, sempre abençoado. Se não é essa doença, é outra. Há muitos anos nós não ouvimos falar de câncer. Hoje se tornou uma coisa normal a pessoa falar, estou com câncer. Mas é difícil, abençoado. Não é fácil, viu? Não é fácil. Para nós terminarmos, Paulo está dizendo, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes, não é separados. Não é debochando das pessoas que não conhecem a graça. Não é abençoado falando em cima de um altar ou atrás de um aparelho de celular, fazendo lives, debochando do próximo. Não, Paulo disse que nós temos que ser unânimes, porque a graça que você prega é a mesma que eu prego, tá? A graça que você tem ensinado, meu irmão, é a mesma que eu ensino. Porque a graça de Deus não é de ninguém. A graça não tem um dono.
A graça não é sua. A graça não é do apóstolo Marcos. A graça não é do apóstolo A, B, C ou D. A graça é de Cristo Jesus. E louva a Deus porque revelou ao apóstolo Paulo. Senão não tinha chegado a nós. Tinha parado ali com ele. Mas como Deus tinha um plano e um propósito, veio a nós, através do apóstolo Paulo. Amém? Então, temos que ser unânimes, juntos, porque juntos nós somos mais fortes, mas todos com única visão: temer a Deus, respeitar o próximo, amar o próximo. O próximo não pensa igual a você, não tem problema, meu irmão. Ame a ele. Acima da doutrina, o amor. Paulo está nos ensinando. Para nós terminarmos então, ele disse: sede unânimes entre vós, não ambiciosos, não ambicieis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmo. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. E aqui, Paulo é uma benção, né? Paulo é um homem de Deus. Paulo é um homem de Deus. Por isso que Deus escolheu a ele, para que ele viesse a nós, os gentios, e trouxesse essas revelações e esses ensinamentos. Coitado daquele que lê e não pratica o que está escrito. Tenho dó daquele que lê e não pratica o que está escrito. Porque Paulo disse assim, olha, se for possível, e há possibilidade, amém, meu irmão? Há possibilidade sim, porque nós somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo, amém, ovelhas? E Paulo disse, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ele falou para nós sermos unânimes e ter paz. Ser unânimes não é separado, unânimes e ter contenda? Não. Ele diz para nós termos paz, suportando uns aos outros, no entendimento. Amém? E terminando então, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Nós não temos, abençoado, que nos vingar de nada. Eu estou aqui falando, eu estou aqui exortando, mas eu não estou debochando de ninguém. Não estou, abençoado, debochando de ninguém. Não estou falando mal dos meus irmãos que estão ainda com um véu sobre os seus rostos. Não estou debochando das pessoas que não têm 100% ainda o entendimento da graça de Deus. E se eu fizer isso, é Deus quem vai cuidar de mim. Posso ouvir um amém? Deus vai cuidar de você, abençoado. Deus vai cobrar de você. Porque você não está agindo com o amor de Deus. Você está agindo com o amor fingido. Foi o que eu li lá em 1 Timóteo. E aí, com esse amor fingido, as coisas estão se esfriando. Amém? E terminando então. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. E para terminar, não deixeis vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Amém, ovelhas? Sede unânimes, abençoado. Segui a paz, para que nós todos possamos levar a graça de Deus em Cristo Jesus, juntos, porque juntos somos mais fortes, porque juntos temos o pleno entendimento, juntos nós vamos poder acolher as ovelhas que estão aí fora, amém? Então, graça e paz a todos vocês, até quarta-feira pela fé. Um abraço a todos vocês, irmãos, graça e paz.